Olá, bem-vindos ao podcast Vozes do Agro. Hoje nós vamos falar sobre o PIB do agronegócio mineiro de 2023. Mas antes de passar às análises desses resultados, eu gostaria de destacar a importância desse segmento para o estado de Minas Gerais. Ele representa 23% do nosso PIB. E eu gostaria de conversar hoje com convidados muito especiais. Eu vou apresentar aqui o Antônio Pitangui de Salvo, que é o nosso presidente do Sistema FAENG-Senar. Bom dia a todos, um abraço. Vamos conversar um pouquinho sobre mais um PIB positivo, mostrando que o setor continua crescendo de forma firme. Eu gostaria de apresentar também o secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Thales Fernandes. Muito obrigada, Thales. Bom dia a todos, um prazer estar aqui para poder participar desse podcast, mostrar um pouco das políticas públicas, da parceria que nós temos com o Sistema FAENG, com a Fundação João Pinheiro, principalmente nesses números do PIB que continuam crescendo em Minas Gerais, muito importante para continuar gerando renda e emprego. Um prazer estar com vocês aqui. E por último, mas não menos importante, o professor e pesquisador da Fundação João Pinheiro, Raimundo de Souza. É uma alegria tê-lo aqui conosco, apresentando esses números tão importantes para a gente, professor. Igualmente, também é uma grande satisfação, né, e uma alegria enorme poder estar representando a Fundação João Pinheiro, né, que recebeu essa incumbência, né, da nossa Secretaria de Agricultura, né, e que aceitou esse desafio e consegue aí apresentar esse resultado que é tão importante para toda a sociedade, né? E se você quer ficar por dentro de tudo do PIB do agronegócio mineiro, não saia daí que o Vozes do Agro volta em instantes. Bom, você pode acompanhar o nosso podcast Vozes do Agro no nosso YouTube, nos canais do Sistema FAENG-Senar e nas nossas principais plataformas digitais, incluindo o Spotify. Bom, eu vou começar endereçando a primeira pergunta ao presidente Toninho Antônio de Salvo. Presidente, me fala a importância desses dados, né? São dados relevantes, significativos. Como é que a gente chegou lá? Sim, isso é mais uma surpresa positiva para nós. E aí vale lembrar algumas coisas. Primeiro é que não é só a resiliência desse produtor rural mineiro que tem causado esse crescimento. É muito mais do que isso. A gente sabe que nós somos tenazes no que fazemos com muita vontade, mas só a vontade hoje não é suficiente. Nós precisamos de ter tecnologia, nós precisamos de ter conhecimento, nós precisamos de ter saber. Isso é que tem transformado a agricultura e a pecuária mineira nos últimos anos. Todo esse pacote tecnológico entrou dentro das nossas fazendas, tem trazido para nós uma melhoria gigantesca de produtividade, com novos cultivares, com novas linhagens genéticas de bovinos, de plantas, com a sanidade melhor, com plantas e carnes de melhor qualidade. Isso traz ao produtor mineiro uma situação muito boa, porque a gente tem crescido de forma significativa. Se compararmos a fatia do PIB nosso em 2019, que era por volta de 18%, e esse ano quase 23%, demonstra esse crescimento. E outro ponto que precisamos lembrar também, que isso não significa que esse crescimento estamos avançando sobre o cerrado, sobre a nossa Mata Atlântica ou sobre vegetações nativas. Nós estamos melhorando a nossa produção, melhorando a nossa produtividade, cada vez com mais tecnologia, cada vez com mais conhecimento. Parabéns ao produtor rural mineiro e brasileiro, mas principalmente o mineiro, que tem feito o seu dever de casa de forma muito correta. E a gente, alinhado, como estamos com o governo do Estado, fazendo com que a gente possa produzir cada vez mais e melhor, de qualidade melhor, a gente está trazendo uma vida melhor, não só para quem está da porteira para dentro, mas também para todos os mineiros. Então vamos continuar fazendo o nosso papel, vamos continuar cumprindo o nosso dever como cidadãos que somos mineiros, para que a gente possa ter uma melhoria de vida para toda a população de Minas Gerais e do Brasil. Bom, secretário, o presidente Antônio já deu a deixa, não é? Sem as políticas públicas, as iniciativas do Estado, fica difícil consolidar, né, um crescimento tão importante no setor da agropecuária. Me conta para os nossos espectadores quais são essas políticas, como é que o Estado tem tratado o agronegócio, a agropecuária mineira. Bom, a Secretaria da Agricultura, ela possui as suas vinculadas. Essas vinculadas que dão suporte e tratam diretamente com as políticas públicas lá na ponta.
Nós temos um tripé muito interessante, que o Antônio já mencionou aí, mas que somado, ele vem ajudar muito isso que está acontecendo. Nós temos a questão da segurança alimentar, da sanidade vegetal e animal, que é feita pelo Instituto Mineiro de Agropecuária. O Estado tem investido, o nosso governo tem investido desde 2019 na modernização da defesa agropecuária em Minas Gerais. Todo mundo já conhece a questão da retirada da vacinação contra a febre aftosa. Nós vamos agora, para o meio do ano que vem, conseguir o reconhecimento internacional para abrir novos mercados. Isso ajuda muito. Nós temos a nossa Emater, que trabalha exatamente com a extensão rural a nível de grandes e pequenos produtores. A Emater atende mais de 350 mil produtores. Então não existe como produzir alimento, matar a fome sem ter assistência técnica, produzir com qualidade, ter a questão gerencial na mão. Então a Emater hoje tem uma capilaridade imensa no Estado e vários programas de políticas públicas que permeiam isso, como o PNAE, o PAA, outras políticas públicas que a Emater executa, que não a extensão rural, que lá na ponta favorecem muito o produtor rural. E a pesquisa, que a EPAMIG desenvolve, uma pesquisa aplicada, o resultado está aí visível, principalmente eu dou um exemplo dos vinhos. Minas Gerais não era reconhecido só pelos queijos, mas reconhecido agora pelos vinhos, né? Nós temos vinho ganhando prêmios internacionais, a dupla poda invertida mostrou a realidade de produzir hoje uma uva na época da seca com um Brix maior, mas em vários aspectos a EPAMIG tem trabalhado para desenvolver pesquisa aplicada para chegar não só no grande, como no pequeno agricultor. E nós trabalhamos também em cima de simplificar as legislações, revisão de atos normativos, tentar facilitar a vida de quem produz. Nosso governador fala da bota de ferro que o empresário carrega, não é só no setor empresarial, da mineração, da indústria, mas também na agricultura. Nós temos desafios e entraves enormes, como os entraves ambientais, entraves trabalhistas, entraves sanitários, entraves fiscais, e nós estamos muito atentos a isso. Nós temos um grande potencial para crescer ainda mais se trabalharmos em torno da agricultura irrigada. Nós estamos trabalhando legislações que possam propiciar uma flexibilidade maior para aumentar a porcentagem de área irrigada em Minas Gerais. São 48 milhões de hectares, 15,7% só irrigado, é muito pouco. E com tudo isso ainda, com a resiliência que o Antônio colocou aqui, os dados que a Fundação mostra, nós ainda temos um crescimento num momento difícil que nós estamos passando do preço das commodities em relação ao ano passado. Mas, mais do que isso, eu vejo que esse trabalho conjunto do setor público com o setor privado, na ponta, ouvindo quem produz para dar a solução, é que está levando o crescimento do agro de Minas Gerais e essa importância aí dos 23%, que reflete na qualidade de vida de quem está no campo, na geração de renda e emprego. Então, a Secretaria tem uma missão muito grande, mas nós estamos cumprindo junto com os parceiros. Ninguém constrói nada sozinho. Professor, por falar em parceria, né, o senhor da Fundação João Pinheiro fez a pesquisa, levantou esses dados. Eu queria que o senhor explicasse de uma forma rápida, assim, para que o nosso espectador pudesse nos entender como é que o senhor encontrou esses dados, como é que o senhor observa esses dados, o que o senhor chama atenção aí nesses dados? Pois é, né? A Fundação João Pinheiro é uma instituição também já cinquentenária, né? Dedicada à produção de conhecimento sobre a realidade socioeconômica do Estado, a formação de quadros, né, que tornam a gestão pública muito mais efetiva, eficaz, eficiente, né? Análise das políticas públicas, avaliação, né, das políticas públicas para que as melhores práticas, né, sejam aproveitadas e ampliadas, né? E temos, né, desde sempre também, na nossa origem, na nossa Constituição, a missão de produzir, né, as estatísticas socioeconômicas aqui que representam essa realidade. Foi com muita satisfação que a gente recebeu o desafio posto pela Secretaria da Agricultura aqui de Minas Gerais de desenvolver essa metodologia, que consiste basicamente numa aplicação de uma técnica chamada de matriz insumo-produto. Nós produzimos na Fundação João Pinheiro, 3 em 3 anos, essa matriz insumo-produto, que é um grande retrato da estrutura produtiva da economia de Minas Gerais. E neste retrato nós conseguimos identificar as relações intersetoriais, ou seja, quais são as atividades que estão demandando serviços, que estão comprando das outras, né? Quais atividades que estão vendendo para as outras. Dessa maneira, a gente consegue identificar que o núcleo do agronegócio, que é a produção primária que acontece nas fazendas, ele demanda uma quantidade muito grande de produção industrial para que possa ser realizada. E conseguimos, usando os coeficientes técnicos, né, da matriz de insumo-produto,
identificar, então, a parcela da produção, por exemplo, de combustíveis, que são os derivados de petróleo, biocombustíveis que a gente tem aqui no estado, que são utilizados para alimentar os nossos tratores, as nossas máquinas que estão operando no campo, né? A eletricidade que é consumida para que a produção no campo aconteça, né? Toda a produção de químicos, né? A parte de fertilizantes, etc. Então, essa parte de setores industriais que fornecem insumos para a agropecuária, nós conseguimos fazer uma mensuração muito correta, né, de qual a parcela do valor dessas atividades que pode ser atribuída à demanda oriunda desse núcleo. Além disso, né, nós temos a própria medição da geração de valor que acontece na própria agropecuária, nesse núcleo, e identificamos os setores da atividade de serviços que têm elos muito fortes com esse núcleo primário. Através dessa identificação, a gente sabe, por exemplo, que praticamente toda a fabricação de alimentos que acontece na nossa indústria, a fabricação de bebida, de produtos do fumo, papel e celulose, né, tudo isso ocorre exatamente porque é um setor que está processando os produtos primários da agropecuária. Então, a integridade do valor que é criado nessas atividades industriais, nós também atribuímos ao PIB do agronegócio. E não podemos deixar de fora, claro, os serviços, né? Então, toda a parte de ciência, tecnologia, orientação gerencial, tudo que é consumido na forma de serviço, transporte, a comercialização, também está sendo incluída nessa conta. Presidente Antônio, houve um crescimento, e aí, né, aproveitando a fala do professor, houve um crescimento dentro da porteira, mas a agroindústria e os serviços, como diz o professor aí, que são muito importantes para nosso setor, cresceram muito, assim, de forma bastante exponencial, não é? Como é que o senhor percebe isso? Isso aí, o que o professor falou, talvez seja a síntese do que nós precisamos de ter uma atenção. Deixa eu dar um passinho para trás só. O núcleo. O núcleo é da porteira para dentro. Tudo vai acontecer da porteira para dentro. E esse acontecimento será proporcional à capacidade que o nosso sistema, e no caso de Minas Gerais, o sistema FAENG-SENAR, tem de representar essas pessoas, de tratar essas pessoas, de conhecer essas pessoas. Por isso a gente, desde o início que tomamos posse lá no final de 2021, início de 2022, menos BH, mais interior, a gente está no campo para compreender quais são as demandas, para que a gente possa não só representar esses produtores institucionalmente, mas também ensinar via Senar, que é a nossa escola da terra, para que a gente possa transformar essas pessoas. Porque tudo parte de um conglomerado que é o núcleo que faz esse PIB. E tudo que esse núcleo produz vai ramificando nos setores e trazendo dinheiro para toda a economia. Então, o crescimento das indústrias que dependem da porteira para dentro, do que nós produzimos da porteira para dentro, é muito bem-vinda para nós e a gente gostaria de ser assim cada vez mais. Eu, particularmente, prefiro exportar farelo de soja ou óleo de soja do que a soja em grão. Então, nós precisamos da indústria estar alinhado conosco para que a gente possa agregar valor, e esse farelo de soja pode ser transformado num quilo de frango, onde você vai, 1 a cada 3 frangos do mundo são brasileiros, e você possa exportar o frango via soja. Então, o que nós temos que ter em mente? O setor produtivo é um setor gigantesco. Em Minas Gerais são mais de 607 mil produtores, propriedades rurais. Nós temos uma dificuldade de comunicação comum no Brasil. A gente tem melhorado isso, mas a gente precisa de ampliar essa visibilidade nossa para que a gente possa ter as nossas bases do campo mobilizadas, para que a gente possa efetivamente fazer as intervenções políticas positivas e que os governos nos entendam e entendam que mesmo o núcleo não sendo a atmosfera, mas o núcleo é o causador de todo o ecossistema existente dentro dos setores produtivos. Então nós vamos continuar fazendo com que o sistema FAENG, via os nossos 401 sindicatos rurais. E aí, senhores presidentes, vamos ter atenção para que a gente possa cada vez mais entender o nosso papel, compreender a importância dos nossos sindicatos rurais, dos nossos SPRs, que quando somamos com as extensões de base, passamos de 800 municípios atingidos, onde a gente representa, para que a gente continue avançando. Nenhum país vai evoluir se não tiver uma segurança alimentar garantida. O Brasil, como não passou por guerra nenhuma, em nenhum tempo até hoje, nós não sabemos muito mais o que é fome. Como nós não temos um inverno rigoroso, também não sabemos como é que
impossibilidade de produzir na entre-safra dos países temperados? Fazem. Nós estamos aprendendo, somos um país novo, mas aprendemos muito bem, vamos continuar produzindo, mas mais do que isso, vamos entender que a representatividade desse setor é fundamental para que a sociedade como um todo possa entender o quão importante é esse setor para o crescimento de Minas e do Brasil. Parabéns à agroindústria, parabéns aos setores de serviços que trabalham dependendo do agro e, principalmente, parabéns a você, agropecuarista, que tem feito o seu papel com as dificuldades que nós enfrentamos esse ano e sempre, mas vamos continuar firme, trazendo tecnologia e contem sempre com o sistema FAENG-SENAR, que vai ser a sua casa e a casa do produtor rural mineiro. Nós temos um braço muito importante, presidente, nesse quesito da formação, da agregação de valor aos produtos, que é o Senar, não é? Que é o nosso braço, né, que faz as capacitações dos nossos produtores rurais. E aí eu queria dirigir uma pergunta para o secretário. O senhor tem andado também muito aí no interior do estado, a gente tem percebido, né, não é, secretário? E como é que o senhor pode perceber, assim, ajudar os sindicatos com relação a essas questões ligadas à tecnologia? O senhor já falou aqui da Embrapa, que é o caso lá da dupla poda, né, da questão dos vinhos. A secretaria, ela está atenta também a essa necessidade de trabalhar juntamente com os sindicatos, atender essas demandas locais e regionais, porque nosso estado é muito diferente, muito grande, né? Cada setor tem uma necessidade específica, cada área tem uma necessidade específica, cada região de Minas uma necessidade específica. Como é que o senhor vê essa questão? Bom, a gente tem andado muito realmente, tem priorizado o interior, isso para nós é muito importante, porque assim, a gente vê que é nos municípios que as coisas acontecem, né? Esses números todos foram colocados aqui pelo professor Rai, mostra que a nossa diversidade, não só na questão das commodities, mas nos produtos de valor agregado, nós falamos aqui de agroindústria, né? A agroindústria hoje é que agrega valor, não só de pequeno porte, mas de grande porte também. E isso acontece lá na ponta. É muito importante dizer isso. Nós estamos muito atentos a isso, nós temos um trabalho muito próximo dos sindicatos rurais. Esses 401 sindicatos, praticamente, eu devo falar no mínimo com 10 sindicatos por dia que me ligam, que marcam reunião. Agora, após a reunião aqui, eu tenho uma reunião com o presidente do sindicato de Jaíba. É exatamente para ouvir. Nosso governo é um governo liberal, um governo que vem batendo recordes em busca de investimento, um governo que vai bater recordes de número de carteiras assinadas, porque a gente ouve e está lá na ponta. Um exemplo prático que eu dou a respeito disso são as agroindústrias de pequeno porte da parte de produtos de origem animal. Em 2019, nós tínhamos hoje 4 municípios que poderiam comercializar esses seus produtos, queijo, mel, a parte de proteína animal, lácteos, para fora do estado. Hoje nós temos 16 consórcios públicos, 235 municípios já são aptos a comercializar o seu produto para fora do estado, não é só dentro do estado. Então essa parte do núcleo que o Tolim falou aí, da produção, existe e é muito importante. Essa parte da comercialização também é muito importante. Então o estado tem caminhado junto, sim. Nós temos aqui em Minas Gerais um exemplo fantástico, que é um convênio que nós fizemos com o Senar, onde aportou recursos dentro da metodologia de AT&G para contratarmos profissionais para trabalhar na nossa Emater. É um trabalho conjunto, é um trabalho hoje que não existe vaidade. Nós temos que calçar a sandália da humildade, trabalhar em prol do agro, Secretaria da Agricultura, FAENG, as entidades de classe todas que estão aí. E o Antônio falou uma coisa muito importante, o produtor pela primeira vez está se sentindo realmente representado. Ele tem aonde recorrer para resolver os problemas dele. Porque a gente sabe das travas, eu já falei aqui que nós temos para poder desenvolver. Então a Secretaria da Agricultura está muito atenta a todo esse trabalho de campo e está lá na ponta para ouvir o produtor, para a gente poder tentar, de alguma maneira, ir destravando isso aos poucos, porque a gente sabe que o produtor faz o papel dele. Nós estamos falando aqui do PIB, mas ele é o grande protagonista disso, é o produtor rural. A grande responsabilidade dele é aquele que tem a sua agroindústria, que levanta cedo, está lá na fazenda produzindo, com toda a diversidade climática, com toda a questão fiscal, e nós estamos aqui exatamente para dar a mão para ele, ajudá-lo, mas ouvindo. Ouvindo, eu acredito que a gente vai poder ajudar ainda mais esses produtores e manter o crescimento de Minas Gerais, essa atividade que está intrínseca dentro do sangue do mineiro, né? O mineiro, eu brinco e falo que Minas Gerais é uma grande fazenda a céu aberto. Se você olhar bem, nós temos um perfil de mais de 90% das nossas propriedades ter só até 4 módulos rurais. E é um desafio muito grande dentro dessa diversidade enorme que nós temos de produtos, né? Porque o mineiro não coloca todos os ovos numa cesta só,
né? Nós somos o primeiro produtor de café, de leite, de batata, de alho. Somos o terceiro produtor em suíno, em ave, o quarto maior rebanho bovino do Brasil, o primeiro efetivo equídeo do Brasil, né? Estamos crescendo agora com a laranja, eucalipto plantado, a soja. Então, tudo isso é um conjunto de fatores que nós estamos muito atentos para poder continuar dando assistência técnica, pesquisa, segurança alimentar, defesa, mas junto com eles lá na ponta, ouvindo. Eu acho que isso é o primordial para a gente conseguir esses resultados que nós estamos tendo agora. Professor, o senhor dos números, da economia, da estatística, eu queria entender melhor, né? Esse crescimento, estamos falando aqui só de coisas boas e ainda bem inovadoras. Como que isso se representa lá no bolso do consumidor final, lá na ponta? Como é que o senhor percebe que esses avanços são importantes assim, para a nossa sociedade de maneira geral? Como é que o senhor percebe esses números impactando as pessoas? Então, a gente está falando aqui, né, de mais de 1/5 de todo o valor que foi criado no território de Minas Gerais durante o ano de 23. E esse valor, né, ele se traduz em renda, né? Quando a gente pensa, o que é isso? Né? O que é esse PIB? Né? Ele é fundamentalmente a renda, né, de todos que contribuíram para que essa produção acontecesse. Então, tanto os empresários quanto os trabalhadores. Então, uma parcela muito significativa dessa renda que a gente está falando aqui é renda de salário, né? Tem uma parcela gigantesca, né, que corresponde ao trabalhador que, inclusive, ele trabalha por conta própria, né? Ele é classificado como um trabalhador informal, né? Mas ele está sendo considerado aqui também. Então, a renda que está sendo obtida pelo trabalhador por conta própria está sendo integrada aqui na conta do cálculo do PIB. Isso significa poder de compra, poder de consumo, né? A renda ela é utilizada, né, para satisfazer as necessidades materiais, né, dessa população, e uma parcela também muito significativa, não desprezível da renda que é gerada, né, é um recurso que os empresários e as famílias estão reservando também para o futuro, né? Uma parte muito importante do que a gente chama de PIB, né, é, na verdade, um recurso que está sendo gerado e que está sendo aplicado para aumentar a produção futura, né? Quando a gente fala do PIB, a gente está falando também do investimento que está acontecendo, da formação de capital. Então, você está aumentando a capacidade produtiva para o futuro também, em parte por conta do sucesso que está sendo obtido no presente. Então, tem um elemento dinâmico aqui que precisa ser lembrado aqui no resultado que a gente colheu para esse ano de 23, né? Bom, pessoal, é uma pena, conversa excelente, ou seja, dar notícias boas é sempre muito bom, mas o nosso tempo aqui está esgotado, nosso programa, nosso podcast Vozes do Agro, sobre o PIB do agronegócio mineiro, chegou ao fim. Você pode nos acompanhar em todas as plataformas digitais, inclusive no Spotify, e também nas nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube, @SistemaFaeng, e nas plataformas digitais basta buscar pelo programa Vozes do Agro. Eu queria agradecer muito a participação de vocês, toda a qualidade aqui da nossa entrevista, do nosso bate-papo, e chamar os nossos ouvintes e os nossos seguidores para nos acompanhar. Até uma próxima.